saímos da UFEC para dar continuidade ao trabalho de Wilson Moraes no sindicato. Dentro do serviço público, prevalecia, digamos, muito mais no ambiente de progresso, de progressão, de ascensão funcional, o apoio político, o apadrinhamento político. E isso foi desde quando eu entrei, eu vi, até muitos anos, né? E eu digo muitos anos até a fundação do sindicato. Por quê? Porque a partir daí mudou o intérprete ou o interlocutor, né? O SINTAF passou a ser o interlocutor do servidor, do funcionário, não mais o padrinho político. Existia à época uma preocupação muito grande de que o sindicato fosse criados outros sindicatos, principalmente o sindicato dos servidores públicos, e que englobasse a nossa categoria. Daí porque houve, digamos assim, uma luta muito intensa, muito grande, né, para que o SINTAF surgisse de forma pioneira. Onde nós pleiteávamos a estabilidade dos servidores que não tinham feito concurso, né? Então estavam no Estado há mais de 10 anos, 15 anos e não tinham adquirido a estabilidade. Então nós iniciamos um trabalho em defesa dos servidores. Então essa entidade que estava procurando melhorar os nossos vencimentos, as nossas condições de trabalho, isso é uma coisa muito importante naquela época. E era ainda numa época que a gente estava saindo da ditadura, a gente estava ainda começando os passos na democracia. Então era uma coisa muito empolgante na época. Então eu entrei de cabeça, né, consegui ser eleita delegada e aí tudo começou. Reunimos assim, nas salas da fazenda mesmo, né? Quando teve o chamamento para a Assembleia do SINTAF, do sindicato. À época eu me lembro que a chefia dizia, não vá não, você está aqui. Eu digo, não, eu vou de qualquer maneira, né? Aí eu vinha do interior para cá para participar das assembleias, então já no início, né, do sindicato. Em 88, logo após a promulgação da Constituição, nós criamos o sindicato. Prevaleceu a ideia do sindicato e prevaleceu o registro da entidade como pessoa jurídica. Foi assim, primeiro foi de organização do próprio sindicato. Com as primeiras contribuições nós alugamos um andar na Castro Silva, compramos móveis e equipamentos. Contratamos uma assessora na época e começamos, junto com essa assessora, a visitar os locais no estado inteiro. Quando eu comecei a trabalhar, a sede do SINTAF já era aqui nesse lugar, só que completamente diferente, era uma casa estilo anos 50, ou talvez anterior a isso, muito precária em termos de encanação, de eletricidade, de estrutura. E ao adentrar aqui no SINTAF, você tem, logo na recepção, você vê que é um ambiente muito bom. Logo em seguida tem o departamento jurídico, tem uma sala de apoio, tem a parte dos convênios, tem a parte do financeiro, o setor que é mais de secretaria da diretoria colegiada e, finalmente, a sala da comunicação, que é por onde passam realmente a maior parte das ações do sindicato no que diz respeito à visibilidade e também ao contato direto com os nossos filiados. Pouco tempo depois foi deflagrada a greve histórica de 1991 e na época eu ainda estava no estágio probatório. E eu tenho essa lembrança de ter, durante estes 7 dias de greve, eu recebi uma carta da administração da Cefaz me avisando que minhas faltas estavam sendo anotadas e que eu estava sendo advertida de que isso poderia acarretar sanções contra mim, né? Então essa reestruturação que aos poucos nós fomos conquistando, né? Mas em função dessa composição salarial do fazendário, que à época, né, era bastante acentuada, o item produtividade e o item gratificação de desempenho fazendário, que correspondia a 100% da remuneração do fazendário, que foi o estopim da greve de 91. O posto de Penaforte, por exemplo, maior posto de fronteira do estado, nós chegamos lá
9 horas da manhã, fomos recebidos por uma tropa da Polícia Militar. Conversamos com a tropa e mostramos que o movimento era pacífico, mas seria feito. E o que eles podiam fazer, como policiais militares, né, com o propósito de defender o patrimônio do Estado, não deixar que houvesse, digamos, invasão por parte dos caminhoneiros. Inclusive, criamos à época, com uma forma de ampliar a participação, não só a diretoria, o comando de greve. Que aí o comando de greve foi a possibilidade de aqueles que, mesmo que não foram dirigentes, poderiam participar e interferir nos encaminhamentos da greve. Como houve uma adesão quase que 100% e o governo, temendo alguma consequência disso nas dependências da Cefaz, né, ou até mesmo querendo nos intimidar, colocou o batalhão de choque, né, como se nós fôssemos bandidos, né, mas cercou a Secretaria da Fazenda com o batalhão de choque, o que nada nos intimidou, né, e muito menos evitou da paralisação. Ou seja, nós conseguimos mobilizar 100% dos fazendários. Todos os postos de fronteira foram fechados, as unidades centrais foram fechadas e, para tanto, ensejou até que o governo, na época, trouxesse funcionários de outros órgãos, tipo o BEC e outras secretarias, para fazerem de conta que estavam trabalhando na Secretaria da Fazenda. Quando ele viu que o Estado parou, e parou por causa do dinheiro, entendeu? Ele chamou o pessoal do SERPRO, SERPRO é federal, para botar para funcionar o sistema. O pessoal do SERPRO veio aí e não conseguiu, nem entrou. Chamou o pessoal do CEPROS, que era estadual, mandou treinar tenente de polícia militar para fazer os trabalhos na área de fiscalização. Chamou bancários, Banco do Estado de Ceará, para substituir fazendários lá. Em termos de conquista, nós conseguimos reaver a GDF. A gratificação, como já falei, nós conseguimos reaver, conseguimos algum percentual, alguma melhoria em termos de salário. Mas, graças a Deus, eu perseverei, tive confiança e o resultado foi bom. A história mostrou que nós vencemos, conquistamos e, graças a Deus, não aconteceu nada com ninguém. E depois a categoria começou a compreender e a ir para a rua, a fazer assembleia. À época, proibiram a gente de fazer assembleia, por exemplo, no auditório. O auditório é espaço público. Nós íamos para o meio da rua e fazíamos a assembleia no meio da rua. Começamos a fazer a assembleia na rua. Começamos a fazer a assembleia na rua, e rompendo com isso. Né? Fazíamos a assembleia na frente da Secretaria da Fazenda. Convocava a categoria para fazer a assembleia lá. Até que lá na frente compreendeu-se que hoje é muito normal os colegas serem liberados para participar de uma assembleia durante o horário de trabalho. Mas antes não conseguia fazer isso, as pessoas não participavam de jeito nenhum. Nós fizemos greve em 2000, nós fizemos greve em 2001, 2002, fizemos greve em 2003, logo no início do ano. E essas greves, elas criaram, né, ou pequenas paralisações, quando não eram greves, criaram um espírito de mobilização muito forte dentro da categoria fazendária. A categoria fazendária, embora oprimida, não se deixava oprimir. E o ganho maior para mim, que foi a consciência política, né? Foi a demonstração de unidade, a demonstração de força, que a partir daquele momento a categoria fazendária era outra. A consciência de que a única forma de se conseguir é através da luta. Quero dizer para todos vocês, não é como eles querem, é como a gente quer. Então, o resultado da administração da primeira gestão foi mobilização. Nós conseguimos mobilizar uma coisa que não existia. Não existia mobilização na fazenda. Então, o resultado da primeira gestão, mobilização de quê? Do conjunto dos servidores fazendários, todos. Eu digo todos porque a greve foi 95%, né?
Nós não tínhamos carro, o sindicato não tinha carro, o sindicato tinha tudo alugado, era imóvel alugado, né? Então era uma dificuldade, eu posso até lhe dizer, era uma pobreza de Jó. Nós tínhamos um posto fiscal que era um trailer, né? E o alojamento dos fiscais era uma barraca feita de palha de coqueiro, onde os colegas faziam as necessidades, era no banheiro feito de palha. Neste momento que se resgata os 30 anos da história do nosso sindicato, né, nos deixar de lembrar de que já tivemos um coletor, na época coletor, o nome dos nossos chefes eram coletores, assassinado dentro de uma coletoria, né? Então, nós não podemos permitir que agressões de qualquer forma ou em qualquer nível, elas fiquem sem a resposta adequada, tanto da instituição Secretaria da Fazenda, como do Sindicato dos Fazendários. Mas melhorou muito. E isso se deu em decorrência das denúncias, da forma como o sindicato tratou. Havia um medo das pessoas de se contrapor, de se contradizer. E o nosso movimento, que nós nos preocupamos muito com o trabalho de formação, fizemos vários seminários de debates abertos com sociólogos, com economistas, né, congressos com a Federação Nacional, né? Nós fizemos vários eventos no sentido de formação política, de abrir os horizontes, né? Então, uma coisa que eu sinto que foi importante na nossa secretaria foi a autonomia e a disponibilidade, a coragem da categoria de enfrentar. Nós iniciamos também um trabalho que o Wilson já havia tentado fazer, que foi o de realizarmos seminários, né, no interior, visitações ao interior, à base, né, formação de delegados sindicais. Uma das grandes vitórias assim, das gestões coletivas, né, a partir do CL com a gente, foi exatamente a incorporação de parte da produtividade ao vencimento básico, que deu o quê? Mais estabilidade às pessoas de participarem, inclusive, da luta. Uma das questões que foram mais relevantes em termos de demanda da categoria era uma revisão remuneratória. Era necessário, naquele momento, fazer uma ampla discussão com a base, a nossa base, de que não seria possível persistir com essa situação remuneratória. Nós assumimos em julho de 2003 neste ambiente. Nós conseguimos vencer com o secretário Mauro Filho, né, a inclusão dos aposentados no prêmio. Infelizmente, né, não por vontade do sindicato, mas por imposição da administração, posteriormente, o aposentado foi discriminado no prêmio, ou seja, o ativo recebia mais que o aposentado, mas a luta foi intensa para incluirmos o aposentado no prêmio e tivemos êxito. Isso aí foi realmente, em termos remuneratórios, foi talvez a maior conquista dos servidores da Secretaria da Fazenda, né? E muitas lutas continuaram a partir daí. A gente lutou com o Carlos Eduardo ainda, nós brigamos por do plano de cargos e carreira, que era algo que nós queríamos sedimentar com uma categoria, até para regulamentar alguma coisa distorcida, que era a categoria. Você ganhava um determinado vencimento, o valor era muito menor, bem aquém, e aí vinha um bocado de penduricalhos para chegar no vencimento. E nós tínhamos, essa era uma das lutas da gente, de tentar ajustar o vencimento do fazendário. Não existia produtividade, nós conseguimos produtividade, tudo nesse interstício de 2003 a 2006. Produtividade, plano de cargo, reformulamos o trânsito, demos várias sugestões para a administração da Secretaria da Fazenda, o que foi aceito. Em maio de 2009, foi decretada a inconstitucionalidade em dezembro. Em maio de 2009, nós já havíamos revestido o quadro e criado uma lei nova. E essa lei preservou todos os direitos e garantias que foram conseguidos com a lei anterior. Nas gestões seguintes, a nossa gestão encerrou em 2006, né? E posteriormente nós conseguimos aprovar uma emenda constitucional em que essa lei orgânica do fisco ela está garantida. Que é vamos dizer assim, a espinha dorsal, o arcabouço
da lei orgânica. Essa daí para nós ela foi mais importante. Ela foi talvez assim a bandeira a maior conquista que a gente já teve, que foi essa emenda, né, que nos remete à nossa lei orgânica. Nós somos pioneiros, a categoria dos fazendários aqui do Ceará, nós somos pioneiros relativamente à questão da lei orgânica, com a segurança da Constituição Estadual. Na nossa segunda gestão, nós iniciamos já com uma bandeira que ela vinha que ela se iniciou ainda na gestão de 2009 a 2012. Essa bandeira era a redenominação dos cargos, né, e a definição do ingresso dos servidores na Secretaria da Fazenda, ou seja, a partir daquele momento todos teriam uma mesma nomenclatura, todos seriam auditores fiscais, né, todos os ocupantes do grupo TAF passariam a ser auditores, ter a nomenclatura de auditor fiscal, e também definir que o acesso seria somente por concurso de nível superior. Desses ganhos que nós tivemos, todos estão relacionados a essa capacidade técnica de discutir, de seminários. Nós fizemos seminários em determinados pontos, fizemos seminário para debater com a categoria e depois fomos para as mobilizações. E, claro, nessas negociações, às vezes exatamente não saía exatamente como a gente queria. Eu diria que o PCC não é do jeito que a gente queria, mas grande parte dele exatamente foi o que nós elaboramos, eu digo, no nosso laboratório, no debate, no grupo de trabalho dentro do sindicato. E aí as outras conquistas, outras gestões assumiram, né, que conquistaram a questão do piso, conquistaram também a questão do teto, que acabou ficando extra-teto, né? E depois veio a gestão, a questão da regulamentação do teto. Então, todas são algumas conquistas maiores, fora outras conquistas que vieram, que é o risco de vida, né? Também que foi uma conquista. A questão, e a conquista também, que é sempre para melhores condições de trabalho. Veja bem, hoje o sindicato, além do lado político, que é o lado mais forte, tem que ter um lado técnico, porque na hora que você vai discutir com o governo, ele sempre vem com aquele argumento que não tem recursos, né, que tem vários gastos e que precisa otimizar esses gastos. E muitas vezes ele tem um recurso e não quer que aplique esse recurso, principalmente com o pessoal, né, para melhorar o salário do servidor. Nós sempre contestamos isso através do quê? Desses relatórios, né? Em cima disso é que o governo muitas vezes cede, tendo em vista que não tem como dizer que o que nós estamos discutindo não é real, porque os relatórios são oficiais, né, que são publicados através daquele relatório da Lei de Responsabilidade Fiscal, né? Em cima disso nós fazemos o quê? O estudo e discutimos com o governo. E a partir daí é que nós vamos, os pleitos serão discutidos e negociados, né? E o sindicato, esse estudo que nós fazemos não é só para o servidor fazendário, é para todo o Estado. Desde a criação do FOASPEC, que foi quando o governo Cid Gomes, nós fazemos esse estudo, começamos eu e o Carlos Eduardo, né, e permanecendo até hoje. Todos os anos, né, todo o estudo, né, que é feito para a reivindicação do reajuste salarial é feito por nós, né. Como eu disse, cheguei aqui em 92 e já haviam se passado duas gestões. A gestão do Wilson e em seguida a gestão do Clementino Pereira. Eu já peguei da gestão do Célio Freire para cá. O Célio ocupou duas gestões, na época era regime de presidencial e o mandato era de apenas 2 anos. Então o Célio ficou 92, 93, 94, 95. A partir de 96, quem assumiu o sindicato foi a Cristina Fonseca. Foi um período que as lutas se intensificaram, já vinha realmente num processo muito bom de luta, inclusive fazendo uma parceria com outras entidades sindicais. Foi aí que se começou a unificar a categoria dos servidores estaduais nessas lutas. E a gente tinha participação de diversas outras categorias juntamente com o Sintaf. Houve também 2 gestões da Cristina Fonseca que foram realmente muito engajadas, muito combativas, período em que era o governo Tasso, que era um pouco intolerante com esse tipo de atividade do servidor. E logo em seguida veio uma gestão sangue novo, com o Carlos Eduardo, Miranda, a Gláucia Lima, o Paulo Rossano, o Ângelo, o Liduíno.
pessoas que realmente já tinham outra filosofia a respeito desse contato da luta sindical, pessoas também que são históricas como Bira, Juscelio Praciano, todas essas pessoas, professor Lúcio Mendes Maia, que também já vem acompanhando a luta aqui do sindicato há muitos anos. Então, todas essas pessoas contribuíram muito para a consolidação desse sindicato. A ideia da diretoria colegiada é aquela ideia exatamente de levar a uma participação mais ampla das pessoas, uma divisão de responsabilidades, né? De tirar um pouco aquela coisa centrada nas pessoas, mas que o movimento fosse compreendido como um movimento de muitos que participam, muitos que decidem, muitos que opinam. Tem que entender que as pessoas não podem pensar todos iguais. Se pensassem todos iguais aqui, o sindicato não existia. Começa daí. Eu lembro, tenho recordações das assembleias. E ao mesmo tempo tinha do lado político, né? Porque na época só quem era liberado era o presidente do sindicato, né? Que era o Célio. Então a gente tem que fazer um pouco de tudo, né? Além de fiscalizar, também fazer o lado político da coisa, né? Para tentar reivindicar os pleitos da categoria, né? Então essa ponte que é feita entre a diretoria e a categoria é feita pelo delegado sindical. O delegado sindical vê, escuta e ele traz até a diretoria. Então, esse modelo que se usa atualmente, ele é interessante por isso. O delegado, ele tem o seu papel relevante na medida em que ele é aquele intermediário, o agente intermediário entre a diretoria, entre o comando do sindicato e a base. As coordenações, elas são muito importantes porque elas criam um elo, fica mais próximo à diretoria, o SINTAF, com os filiados, ativos, aposentados, as pensionistas, com as demandas que eles trazem. Então, como nós estamos mais próximos geograficamente deles, então podemos trazer para a diretoria todos os anseios dele, a parte jurídica, repassar para eles todas essas reformas que estão acontecendo, tanto em nível estadual quanto em nível federal, e até indo às unidades para sabermos como estão os locais de trabalho, os lugares de trabalho dos nossos filiados. A gente apresentou a união entre a FEC e o SINTAF. Então, como o assunto hoje empolgante, mais importante, até me empolga em falar quando se fala da SINTAF, né? A gente tem que lembrar das nossas lutas. Eu digo nossas lutas por quê? Porque nós fizemos um tempo de união. E esta união dos ativos com os aposentados é muito importante, foi muito importante, e será. E temos que continuar, que mude de diretoria. Eu sou hoje o presidente da FEC, mas amanhã outros virão. Mas o conselho que eu dou é que essa união tem que continuar. Nós temos que continuar humanizados nesta luta em prol dos nossos direitos. Se o fazendário efetivamente tem força hoje, é por conta do processo da união. Então, se nós temos duas entidades, uma que agrega os aposentados e outra que agrega, embora ativos e aposentados, mas a união dessas duas entidades necessariamente fortalece o processo de luta em prol do fazendário, em prol da categoria. As diretorias sempre tiveram essa preocupação de igualar o aposentado com o ativo, porque as conquistas são para todos nós. Ninguém fica diferente depois que se aposenta. Os aposentados de hoje foram os ativos de ontem. E os ativos de hoje serão os aposentados de amanhã. Em 93, também motivado, né, por uma visão que à época já existia, de uma separação de cargos, conseguimos, né, criar o movimento de valorização fazendária, do fazendário,
era um movimento que criamos paralelo à direção, em que nós lutávamos pela essa valorização e pelo acesso à direção do Sintaf. No governo Tasso Gereissati, nós tivemos muitos embates. As retaliações, né, eram no âmbito político, né, onde o governo, por exemplo, foi à imprensa e os jornais da época declararam, declaração do governador, chamando os fazendários de larápio da fome do povo cearense, né? Frase essa inesquecível, que demonstra, né, a virulência do governo Tasso Gereissati contra o servidor público, especialmente e contra o fazendário. Nós sempre procuramos o diálogo e nós nunca deixamos de procurar, de buscar marcar audiências, de procurar, antes de qualquer iniciativa, conversar com os governantes. Sempre nós fomos abertos. Agora, de lá para cá, é que não havia essa abertura. E nós, como fizemos parte dessa cultura de agregar na casa, a questão da autonomia. Você tem autonomia. Eu faço o meu trabalho com todo prazer e bem feito e vou fazer. E eu tenho o direito de ter autonomia. A nossa estratégia, durante a nossa gestão, ela foi essa. A gente fazia aquela paralisação, anunciava uma maior e aí ia de uma forma crescente, né? Até se fosse necessário fazer realmente uma greve. E o que nós fazemos, nós sempre procuramos isso dentro da minha gestão. Eu participava muito das reuniões com os outros sindicatos. Nós fundamos, por exemplo, eu fui o primeiro coordenador do Fórum dos Servidores Públicos. Fizemos uma norma, que essa norma, ela fala da mesa de negociação permanente. Essa norma foi feita pela nossa gestão dentro do Fórum dos Servidores Públicos. Eu tive uma ação muito forte dentro porque essa relação para a gente é importante, até porque eu entendo que ninguém pode fazer um sindicato se não tiver uma relação com a sociedade como toda. Em julho de 2007, que o Sintaf está nessa luta conosco, né? E a importância dele de ter agregado, onde ele faz um trabalho, somente no período de campanha salarial, onde ele se preocupa com mais de 159 mil servidores do Poder Executivo, né, na qualidade de vida, de ter um salário digno. Ele é uma peça muito importante no mundo sindical, principalmente no fórum, onde ele faz parte da coordenação. Desde a fundação da lei, o Sintaf ela tem essa parceria com mais de 32 entidades sindical e associativa que faz parte do Fórum Unificado, do FOASPEC. Sempre tivemos o cuidado de nos associar com as lutas gerais da sociedade. Eu acho que compor o Fórum de Servidores Públicos estadual foi assim um passo muito importante no sentido de consolidar essa visão. E agora, 30 anos, uma maioridade, né, nós vamos precisar estar muito mais atuante. Qualquer entidade que cresce, como o Sintaf cresceu, ele acaba rompendo, né, vamos dizer assim, aquela casca que tem e acaba se expandindo. Não tem como. O Sintaf ele cresceu dessa forma e ele não podia ficar ali circunscrito somente à categoria fazendária. Depois vem a questão também dessa inserção na sociedade, né? E aí vem a surgir a Fundação Sintaf. Uma ideia que teve inicialmente um debate do Liduíno, do Carlos Eduardo, os mentores desse projeto. E eu tive a grata felicidade de participar aqui na parte da execução da obra. A Fundação Sintaf é um ato de extrema coragem de uma instituição. A gente tem colocado isso nos grandes eventos do Brasil e todo mundo se admira, mas ninguém tem coragem. Ela hoje tem um trabalho social comprovado, né? Tem um trabalho social bom e tem estudos técnicos, científicos na área da economia e das finanças, muito bom em relação, tem estudo na área da educação fiscal, por exemplo, tá? Tem estudos que
A Fundação tem projetos de melhorar as finanças do município. É uma dificuldade muito grande, municípios que são... A gestão tributária é totalmente exposta. Então, tudo isso tem a ver. Então, são pontos que tem foco específico. A questão editorial, por exemplo, tem que ter um foco específico, que eu acho que a Fundação tem muito a melhorar isso. Eu acho que tem que melhorar. E nós criamos o Observatório de Finanças Públicas do Estado do Ceará, né? Que nós analisamos todos os relatórios financeiros do Estado e orçamentários do Estado, né? Publicamos uma revista chamada Panorama Fiscal, né? Que faz essa análise, tá certo? Fazendo críticas, né? Em relação ao que está sendo executado para toda a sociedade. Então, a Fundação foi um ganho imenso, não só para o sindicato, mas para toda a sociedade cearense. Uma das missões da Fundação Sintaf é dar transparência à atuação pública, principalmente à atuação financeira, que é a nossa especialidade enquanto técnicos, né? Então, nisso foi criado o Observatório de Finanças Públicas, né? O Office, né? da Fundação Sintaf. Qual o objetivo do Office? É dar transparência. Trabalho na área de pesquisa, trabalho nessa área de direcionar o servidor para a educação, né? Enfim, ela está aí e cresce a cada ano. E as condições de dar essa condição para o fazendário que o sindicato tem dado, no primeiro momento através do sindicato e depois com a Fundação Sintaf, da qual foi criada pelo sindicato, nós já colocamos quantos mestres na casa, quantos pós-graduados e quantos formados do nível superior que nós não tínhamos na época. Esses outros projetos, por exemplo, o Laboratório de Estudo da Pobreza, foi também um momento muito feliz, né, no passado. Primeiro congresso da FENAFIS que eu consegui convencer os diretores a colocar como tema o combate à miséria, por conta do estudo do Laboratório da Pobreza. A Fundação foi criada com esse intuito de movimentar a parte cultural, social, socioambiental. Então a gente sai dos muros técnicos e políticos para atuar na sociedade de uma maneira mais forte e dizer para a sociedade que a gente está junto com ela. A imprensa sindical tem um papel de muito destaque, né, para a formação política do servidor, né? Porque é uma imprensa que necessita ser crítica, né, em relação aos assuntos que são tratados. Eu gosto muito da questão do humor, porque eu acho que você, às vezes, numa frase, numa charge, você diz mais do que um texto muito grande que as pessoas não leem, né? Então a gente tinha muito essas charges questionando o tipo de postura de autoritarismo, da questão do fiscal, né, empresário cuidando da Secretaria da Fazenda, né, os funcionários, os dirigentes, tudo submissos ao governo, contra a categoria, a própria categoria. E também, né, queria distinguir a criação do cajado de cedro, que foi uma forma de homenagear, né, os fazendários que se distinguiam, que se distinguem, né, em prol da categoria. A minha preocupação é com os que estão chegando, os que não conhecem essa história, que já encontraram o sindicato já estruturado. Eles precisam entender que houve, antes do Sintaf ser o que ele é hoje, ele foi calçado, asfaltado, todo pavimentado. Então agora é muito importante o compromisso de que isso nunca vá por terra, porque deu muito trabalho para construir. O reconhecimento da qualidade dos técnicos fazendários hoje é uma unanimidade no seio da sociedade cearense, né? Então isso é muito importante para a categoria e é uma maneira que temos também para defender os nossos interesses corporativos, evidentemente, sem deixarmos de nos considerar servidores públicos. Eu acho que o Sintaf, todas as gestões foram uma construção nesse sentido, de que o servidor fazendário realmente se sinta como trabalhador. E a categoria, ela fique muito atenta a tudo que está acontecendo. A categoria, ela perceba que
Não vem nada de graça. Ele é feito por todos, né? O sindicato, ele vive de participação, né? Não é da direção A, da direção B. Nos unirmos para buscarmos coletivamente, porque eu acho que o coletivo é que faz a força, a união que faz a força. A palavra-chave para o futuro da classe fazendária, para o fortalecimento da classe fazendária e, por consequência, para o fortalecimento da gestão estadual e da própria sociedade cearense é justamente a união. É a cooperação entre entidades. É através do sindicato, é através da luta que nós iremos conseguir todo e qualquer pleito. Sem o sindicato, todas essas conquistas que são enumeradas agora, elas não existiriam. E tudo isso a gente não faz sozinho, né? Tem a diretoria, né? Também tem os funcionários do sindicato, né? Que eu quero agradecer também aqui, né? Porque sem eles, o sindicato não anda, né? Mas a gente não desiste, porque a gente gostava de dizer um ditado muito nas nossas campanhas: quem tem um sonho não cansa. E assim eu reafirmo, né, de que a lutar vale a pena e sempre que a gente luta tem alguma chance. Esses 30 anos de Sintaf mostra que o fazendário efetivamente ele está unido. Esse é o chamamento que a gente faz para todos os fazendários que compartilhem dessas boas intenções, de se abrir para o diálogo, de se abrir para construir algo maior, algo novo, né? E que não nos percamos em pequenos problemas que não nos levam a lugar algum. Tudo que você possa imaginar do que existe hoje foi fruto da luta sindical. Mas nós, fazendários, trabalhamos 24 horas. Eu nunca trabalhei um dia só 8 horas, só 10 horas. Eu trabalhava durante o expediente normal e trabalhava depois do expediente 4 horas, 5 horas, entendeu? Até mais horas, a noite toda, fazendo balanceio todo mês, para arrecadar tributo para os nossos governos aplicarem corretamente na saúde, na educação, na segurança, na infraestrutura, entendeu? Aonde todo mundo se sentisse bem, não lhe faltasse nada. A base é a força do sindicato. Eu diria que a base é 99,9% da razão de existência e de ser de um sindicato. Nós apenas, de certa forma, direcionamos a orquestra. Isso aqui é o que há de mais importante para a categoria, é esse sindicato. Divulguem, participem. Quem não for filiado, venha se filiar, porque os benefícios que nós conseguimos são para os filiados e para os não filiados. Então vamos à frente. Sintaf, a FEC, o FEC, a Audites, vamos unir todo mundo nesta luta em prol da categoria. Quisera ser ignorante como um cantor sertanejo, era esse o meu desejo, não ter nenhuma instrução, mas ter o dom do improviso para dizer de momento as dores do pensamento e as mágoas do coração.